Oi, amém? Amém, amém. Thank you.
Aleluia, Senhor Jesus. És meu amor, meu primeiro amor, Jesus. O teu valor, em palavras que valor. Tesouro meu, precioso e singular. Na terra e céu, outro além de ti não há. Amado meu, a quem te compararei? Só tu és Deus, com quem te confrontarei. O mesmo és, me conduz junto a ti e me atraz muito mais que o mundo aqui. Clamo a ti, Jesus, teu valor ninguém supera. Quem mais tenho eu no céu? Não há quem me compraz na terra. Teu mergulhar ilumina a escuridão, e teu falar é muito nosso coração. Só teu amor me constrange a viver. Por ti, Senhor, que ganhaste o meu ser. Só tu, Senhor, és o meu real prazer. Consolador, plena graça em meu sofrer. Satisfação e alegria que é sem fim. Mananciais de águas vivas dentro em mim. Venha, amado meu, face a face anelo ver-te. Não pares, vem logo aos teus, e nos dispôs eternamente. Amo a ti, Jesus, teu valor ninguém supera. Quem mais tenho eu no céu? Não há quem me compraz na terra. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Aí os dons que ele pegou aí foi totalmente diferente. Tá bom. Mas quando eu não tocar, é porque eu não vou, eu não mando aqui. Eu não vou saber. Aí Mas tá bom. Tá ótimo. Bom. Posso estar seguindo na próxima. não, mas não tá bom não. Ou é quando tá bom, é quando tá dentro da toca. Porque é impossível você saber tocar em todos os tons. Presta atenção lá, olha. Em todos os tons. Amém. Aí manda eu agora, irmão. A linha pra foto. Tá tirando foto. Ó, o pastor Zé, louva um, já lá, pastor Zé. Louva um. O de comando, sabe direitinho. Eu sou o cameraman. O 3. Também conhece. Três da folia. Quem tem? Fica assim.
te damos graças nessa tarde, nesse início de noite. Te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos fez estar vivos para estar nesse momento, reunidos em teu nome, Senhor, para glorificar o teu nome, para te exaltar, para reconhecer, Senhor, a importância que tu tem na vida de cada um de nós. Nessa tarde, Senhor, vem nos afastar dos maus pensamentos. Vem nos afastar, Senhor, de tudo aquilo que nos distancia de Ti. Queremos nos encontrar na Tua presença, Senhor, ser edificados e alimentados por Ti. Faz-nos, Senhor, trilhar de maneira adequada o caminho da igreja, o caminho da edificação do Teu corpo, Senhor. Faz-nos, Senhor, trilhar esse caminho de forma digna e fiel na Tua presença. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, Senhor. Juntos podemos louvar o Teu nome. Juntos podemos, Senhor, ser edificados juntos. Te pedimos por aqueles irmãos que ainda não vieram, ou aqueles que sequer não poderão vir hoje. Cuida dos Teus filhos, Senhor. Que cada um possa ser edificado, cada um possa amadurecer, Senhor. Cada um possa ser guiado por Ti. Amado Senhor, que Tu possa edificar, Senhor, a igreja nessa cidade. Que Tu possa, Senhor, alcançar as pessoas nas cidades vizinhas e também em todo o estado do Ceará e também no Brasil. Te pedimos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Reconhecemos, Senhor, nossa incapacidade. Sabemos, Senhor, que não somos capazes de edificar nada. Mas Tu em nós, Senhor, é quem edifica. Tu em nós é quem realiza a obra. Realiza a Tua obra em nós, Senhor. Faz a Tua vontade no nosso viver. Ganha o nosso coração. Ganha a nossa mente, Senhor. Nos afasta dos maus pensamentos. Nos afasta de edificar algo para nós mesmos. Queremos, Senhor, cooperar contigo para edificar a Tua casa, Senhor. Faz-nos dignos, Senhor, para tal obra. É no Teu nome santo, Senhor, que nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, e te damos glória. Amém. Deixa eu dar a mapa para matar um. Mas Deus, meu pai. Me chamou. Jesus. Hino 9 da folha, todo mundo sabe. Em espírito e verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
quase matou a frente. Mas Deus vai fazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Já vê a minha mulher aqui que está Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Bora, outro. Assim agora, que se chama pelo seu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se os seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Aleluia. Você quer levar no cearense aí, né? Creio que eu não estou, quero falar com o nosso Deus, porque há dias que eu não me falo com você, né? Mas um salmo maravilhoso aqui para a honra e glória do nosso Deus. Leu o Salmo 23. Eu queria que você lesse o Salmo 23. Eu queria que você lesse o Salmo 23. Mas se você quiser ler esse aí. Muito bem. Nosso irmão prefere o Salmo 23. Eu leio esse Salmo. Amém, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz um verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Oh, maravilha! Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, esse é o nosso desejo, de nós estarmos lá na presença do nosso Deus, naquela cidade maravilhosa que Jesus disse que iria preparar para nós. Creio eu que eu sou assim, dessa maneira, e todos os meus irmãos também. Façamos isso sempre para que nós herdemos essa grande maravilha, essa dádiva maravilhosa que o Senhor prometeu, nosso Senhor Jesus, que está lá sentado à direita do nosso Deus, esperando a ordem do Pai para vir fazer o arrebatamento da igreja. Eu peço, e por mim, meu Deus, e por todos os meus irmãos, que nós estejamos sempre preparados para esse grande caminho. Amém. Sorri, você está saindo. Aleluia. Quem quer? Amém. Aproveitar que o irmão de Nazaré falou, vou falar também. Eu estive esses dias viajando e eu pude ter contato com alguns irmãos, especialmente irmãos de Brasília, e pudesse ter uma visão, uma perspectiva um pouco mais clara da que a Igreja do Senhor tem passado, né? Muitos irmãos têm saído do sistema, mas ainda não encontraram um caminho seguro e adequado para servir ao Senhor como igreja. E ali em Brasília a gente teve comunhão com alguns irmãos, os irmãos nos contaram situações de dificuldade, né, na hora de caminhar segundo a realidade da igreja. Porque muitos de nós vemos a situação negativa e a situação negativa sempre é muito... Aumenta só um pouco. Sempre é muito... Aumentar o som? Bom, tá bom. Tá bom? Dá pra ouvir? Dá mesmo. Tá dando pra ouvir? A situação negativa... Tá dando pra ouvir, né? A situação negativa, ela sempre é mais palpável aos olhos. Porque a revelação do Senhor, ela não é detectada por intermédio de ver com os olhos da carne, né? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que o Senhor nos fala são Espírito e são vida, né? Não é isso que ele diz lá em João 6? Então aquilo que o Senhor nos fala e a revelação do Senhor só nos é possível identificar por meio do Espírito. Mas as coisas negativas, sempre a gente tem mais facilidade de perceber. E aí os irmãos percebem, né, a situação negativa do sistema, e aí se ficam horrorizados e tal, saem do sistema, mas quando se colocam na posição de viver uma vida da igreja, sentem muita dificuldade. Porque, irmãos, a vida da igreja é um viver por fé, é um viver segundo o Espírito. Se nós não tivermos fé suficiente
E se nós não procurarmos viver pelo Espírito, nós vamos ter sérias restrições na hora de viver a igreja. Porque nós vamos trazer conosco toda uma bagagem religiosa, toda uma bagagem de tradição. E aí quando chega para viver a vida da igreja, ou a gente descarta essa bagagem, às vezes não sabem o que é bagagem religiosa e o que não é. E aí o que a gente percebeu lá em Brasília foi isso: os irmãos ainda não sabem o que é bagagem religiosa e o que não é. Aí ficam com medo até mesmo de praticar as reuniões, porque acham que reunião é religião. Acham que reunião é bagagem religiosa. Isso não é, irmão. Porque se nós olharmos na palavra, as reuniões eram coisas muito normais na vida da igreja. As reuniões eram a coisa mais saudável que existia no meio dos cristãos primitivos. Eles também tinham bagagem religiosa. Eles também tinham bagagem de tradição. Mas, na hora de viverem a igreja, eles não ficaram muito preocupados com isso. Muito embora a gente perceba que na vida da igreja primitiva a bagagem religiosa tenha se tornado um problema, os irmãos primitivos não estavam preocupados com isso, irmão. Porque na vida da igreja nós devemos viver uma vida de estar e viver no Espírito. De viver por fé, de andar por fé. E nós andamos por fé e vivemos por fé por meio do Espírito. Parece assim uma coisa muito filosófica que eu estou dizendo aqui agora. Mas, irmãos, esta é uma das grandes revelações do Novo Testamento. De que nós temos dentro de nós o Espírito de Deus. E que o Espírito de Deus é o meio pelo qual o próprio Deus nos guia, nos orienta. Até mesmo quando nós abrimos a nossa Bíblia para ler, se nós não voltarmos a nossa mente para o Espírito, nós vamos ler a palavra de Deus de uma forma errônea. E vamos aplicá-la também erroneamente. Quando o Senhor Jesus levantou, aqui em João 7,37, irmãos, abram para a gente acompanhar junto. João capítulo 7, versículos 37 ao 39, é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. Eu vou ler aqui. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Tem muitas verdades, irmãos, incutidas nesses pequenos 3 versículos. E se nós fôssemos falar de todas elas, nós vamos gastar muito tempo. Como eu não quero fazer isso, vou só citar algumas. Primeiro, nessa passagem, assim como em João 4, quando o Senhor Jesus encontra a mulher samaritana, o evangelista João vem falar do Espírito como água. E o Espírito como água, irmãos, é uma grande verdade do Evangelho de João. Lá no comecinho, lá no capítulo 3, né? Quando o Senhor encontra Nicodemos, ele falou: quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Então, água e Espírito são duas coisas intercambiáveis aqui no Evangelho de João. E aí João ele fala, né? Que se o Senhor falou, se alguém cresce nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João, versículo 39, irmãos, isso aqui não é palavras de Jesus, é palavras do evangelista João. É como se ele estivesse explicando o que Jesus estava dizendo. Isto ele dizia com respeito ao Espírito. Então, águas vivas é uma tipologia do Espírito Santo. E a gente sabe as diversas qualidades e as diversas o uso. Para que serve a água, né? Existem vários usos para a água: matar a sede, para lavar, para purificar. Então o Espírito Santo ele tem essa função semelhante à função da água. E aí ele continua:
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. É esse ponto, irmãos, que eu quero me focar. Pois o Espírito até esse momento não fora dado. Aí, eu não sei se os irmãos, quando leem isso, tem algum tipo de surpresa, porque até onde eu sei, o Espírito de Deus, ele sempre existiu. É ou não é? Vamos lá começar por Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito já havia, mas aqui nesse versículo de João, diz que o Espírito ainda não fora dado. Até aqui, irmãos, o Espírito havia, mas o Espírito ainda não fora dado. O que quer dizer isso? O Espírito de Deus, irmãos, ele estava com Deus, e ele também estava em Jesus. Habita convosco. Estará em vós. Eu já ia chegar nessa passagem também, né? O Espírito estava em Jesus, mas esse Espírito ainda era um elemento próprio de Deus e de Jesus. Não era um elemento dado aos homens. O Espírito no Antigo Testamento, principalmente, quando ele via algum servo de Deus, a gente lê, né, várias passagens. Se apossou o Espírito de Deus de Sansão, lá em Juízes. Veio o Espírito de Deus a Davi. Veio o Espírito de Deus a Isaías. E aí, por aí vai. Mas o Espírito vinha e ia. Aqui, irmãos, está falando do Espírito ser dado. Não é vir e voltar, é ele ser dado. Até esse momento, o Espírito ainda não fora dado. Mas por que ele não fora dado? O próprio João explica. O Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aí, irmãos, é que nós podemos ir para João 14, que o Marcos citou. Vamos abrir aqui em João 14. Isso eu estou falando, irmãos, para lembrar os irmãos o seguinte: que tudo o que nós fizermos na vida da igreja deve ser no e por meio do Espírito. Se nós não fizermos as coisas pelo Espírito e no Espírito, nós vamos estar fazendo na carne. E a carne para nada aproveita, como eu falei anteriormente, né? Certo dia, agora recentemente, eu estava na casa do irmão, né? E aí eu estava falando algumas coisas, né? Que a gente sempre tem falado nas reuniões. E eu falei de um hino, né? Que a gente tinha cantado, que fala que a gente vai morar nas mansões celestiais, né? E aí o irmão disse: irmão, mas lá em João diz que na casa de meu pai há muitas moradas, né? Aí o irmão interpretava que essas muitas moradas são as mansões de ouro e de cristal que nós vamos morar, né? Que nós vamos morar. Na tradição cristã nós aprendemos que a Nova Jerusalém é um lugar que a gente vai morar lá, né? Vai morar nela. Nós estamos aprendendo agora que a Nova Jerusalém vai ser o lugar que nós seremos, né? Nós não vamos para a Nova Jerusalém, nós seremos a Nova Jerusalém. É muito diferente, certo? E aí nessa passagem nós lemos, né? O Senhor Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E aí, irmãos, o Senhor Jesus diz assim, versículo 3: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí eu perguntei para o irmão: Jesus estava na Nova Jerusalém? Porque se ele estivesse naquele momento na Nova Jerusalém, então as moradas que ele estava falando seriam a Nova Jerusalém. Mas ele disse: eu vou preparar lugar, né? A casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou vos preparar lugar, e quando eu voltar, vocês vão para o lugar onde eu estou. Onde é que Jesus estava? A própria passagem fala. Se nós formos para o versículo 6, versículo 7. Aí Tomé questiona Jesus, né? Senhor, para onde vais?
né? Qual é o caminho? Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus não disse ninguém vai ao Pai? Aquele dia que nós estávamos naquela reunião lá o irmão pregou e ele citou, ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai, Eu falava muito assim, eu dizia, Pai, não é vai não, é vem. Não é bem, meu filho, é o costume. Pois é. Ninguém vem Vem ao Pai. Ou seja, Jesus não estava distante do Pai não, né? E aí ele continua. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí lá vem, primeiro tinha sido Tomé, né? Os discípulos de Jesus estavam numa fase ainda de aprendizado, né? Tinha cada pergunta que Jesus até se assustava. Aí Filipe replicou, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus parece que até ficou assustado assim, né? Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É por isso que o Senhor Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Onde é que está o Pai? Está em Cristo. Onde é que está Cristo? Está no Pai. E aí vem, versículo 10, aí aqui está a resposta. O Senhor tinha dito o quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. Aí no versículo 10 ele diz, não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Onde é que Jesus estava, irmão? Estava no Pai. Onde eu estou, onde é que eu estou? No Pai. Então vós estarei também no Pai, né? E aí eu vou pular aqui um pouquinho, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A gente leu lá em João 7, versículo 37. O Espírito não havia sido dado ainda, porque o Filho ainda não tinha sido glorificado. Mas aqui ele está dizendo, ele ia enviar um outro Consolador para estar para sempre com os discípulos. Como é que ele ia estar para sempre com os discípulos? E quem era esse outro Consolador? O próprio Jesus vai explicar, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele não tinha sido dado. Por quê, irmãos? Porque ele estava em Jesus. Ele habitava com os discípulos, porque ele estava em Jesus. Mas ele seria dado. E aí o Senhor diz, ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, essa é uma grande verdade do Novo Testamento. Qual verdade? A de que o Espírito de Deus habita em nós. Nos fazendo templo dele. Nos habita em nós. E aí o Senhor diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Irmãos, vamos voltar aqui. Versículo 3. Quando eu for e vos preparar lugar. O Senhor ia para preparar lugar. E aí no versículo 18 ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí alguns interpretam, não, esse voltar aqui é na segunda vida de Cristo. Quer dizer que até a segunda vinda de Cristo nós estaremos órfãos? Não, nós não somos mais órfãos. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor, com relação a esta vinda aqui, ele já voltou. Que vinda seria essa, irmãos? Vamos entender o contexto. Ele está falando do outro Consolador, o Espírito da verdade. Jesus viria com ele para não nos deixar órfãos. Emmanuel, você vai ver isso no Atos dos Apóstolos. Sim. Você vai ver a presença do Senhor agindo, fazendo. Isso. E aí ele, tudo da igreja. e aí ele vai dizer, versículo 19: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Isso ele estava falando com quem? Com os discípulos. Vós, discípulos, me vereis. Então ele ia preparar lugar
voltaria e os discípulos ainda iam ver o próprio Senhor Jesus, né? Porque quando a gente essa expressão levantar a mão, é muito. Porque a mão tem que ficar assim, né? Ah, é. Ele iria preparar. Isso, é. Porque quando a gente se expressa assim, ele vai. Aham. Dá uma conotação de que ele foi pro céu. Né? Mas a galera é bem horizontal, ele foi preparar o lugar da cruz. Isso. Pronto. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa é a grande verdade. Irmão, ele diria que o Espírito da verdade estaria nos discípulos, não foi? Versículo 17. Ele habita convosco e estará em vós. Quem é? O Espírito. Mas aqui no versículo 20 ele diz: eu estarei em vós. Isso quer dizer o que, irmãos? Que o Espírito de Deus ia trazer consigo o próprio Jesus para dentro dos discípulos. E não só isso. Se nós continuarmos lendo, vamos ver: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 17, ele diz que o Espírito faria morada nos discípulos, estaria neles. No versículo 20, o Filho estaria nos discípulos. E no versículo 23, o Filho e o Pai estariam nos discípulos. Tudo isso, irmãos, é possível por quê? Porque o Espírito hoje habita dentro de nós. Aleluia. Não é grandioso? Não é maravilhoso? Olhe para o céu, irmão. Olhe para as estrelas, olhe para o mundo. Quem fez isso tudo, irmão, foi o próprio Senhor. Deus fez todas as coisas. E esse Deus que fez todas as coisas, tão grande, tão grandioso, tão maravilhoso, habita hoje nesses comedorzinhos de arroz e feijão que somos nós. Manuel, aí explica a morada lá, né? Quem são as moradas? Pronto. Nós vamos continuar. Versículo 23. Versículo 23. Explica quem é a faremos nele morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quem são essas moradas? Somos nós. Amém. Nós somos as moradas. O que é a casa de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que saibais como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ele fala, a casa de meu pai. Jesus lá em Mateus 16, versículo 18, eu edificarei a minha igreja. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor Jesus só tem uma igreja, né? A casa dele. Amém. Ele não tem as casas. O Senhor Jesus não veio aqui edificar várias igrejas, ele só edifica uma igreja, que é a igreja dele. Então a casa de meu pai, só é uma, né? Mas na casa de meu pai, que é uma só, há muitas moradas. Daqui, ó, as moradas, ó. As moradas, ó. Tá vendo as moradas? E muitas milhares e milhares de moradas que existem, irmão. Porque todos os filhos de Deus são uma morada de Deus. Leia Zacarias capítulo 12. Zacarias 12. Fala agora sobre a terra. Ah, sim. O mesmo Deus criou o céu, né? Zacarias 12. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. E aí, irmãos? Isso é maravilhoso. O mesmo Deus que estendeu o céu, o mesmo Deus que estendeu a terra, formou dentro do homem um cantinho chamado espírito. E esse espírito do homem é o lugar onde Deus vem habitar por meio do seu espírito. Aleluia. É por isso que quando a gente lê que o espírito do homem, né? O espírito do homem na Bíblia ele é com E minúsculo. E o espírito de Deus é com E maiúsculo, né? Aí o nosso espírito, né? Paulo diz assim: porque o meu espírito testifica com o meu espírito com Ezinho pequeno, testifica com o espírito de Deus com E grande, que somos filhos de Deus. Então, e aí se nós voltarmos para João capítulo 4, vai dizer: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito com Ezinho pequeno. Eu uso o meu espírito para contatar o espírito de Deus. Mas assim, eu estou fazendo isso, mas não entendo, me chamou a atenção agora. Eu estou fazendo assim, mas é só gestual.
Porque na verdade esse espírito com E grande habita dentro de mim. Caramba, né? Porque eu tô falando que ele foi, aí É força do ar. Não deixa passar lá. Então, irmãos, é por isso que hoje nós podemos adorar a Deus no Espírito. Hoje o lugar da adoração não está vinculado a um ambiente externo. Hoje nós estamos aqui numa calçada tomando metade de uma rua, certo? Proibido, né? Pelos homens, né? Mas hoje nós podemos adorar a Deus, Aleluia. mesmo estando numa calçada e numa metade de Não rua. precisa de um tempo de pé. Não precisamos de um lugar físico. Na verdade, o lugar físico não determina a nossa adoração. O que determina a nossa adoração é o Espírito de Deus dentro de nós. Né? E é isso que foi isso que o Senhor explicou para a mulher samaritana. Porque a grande questão da mulher samaritana foi justamente essa. Senhor, onde é que nós devemos adorar? Os teus pais dizem que devemos adorar em Jerusalém. E os nossos dizem que deve se adorar neste monte, que era o Monte Gerizim. Aí o Senhor respondeu para ela: mulher, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Um pouquinho antes ele tinha falado: não será necessário ir para Jerusalém para adorar o Pai lá. Mas até Jesus até explicou, ó, mas a salvação ela vem dos judeus. E nem neste monte, né, vocês acreditam que se deve adorar, não será necessário esse monte. Os verdadeiros adoradores, e são aqueles que o Pai procura, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus foi à cruz, morreu, né? Desceu às regiões mais profundas da terra, ressuscitou, reapareceu para os discípulos. E existem alguns estudiosos que falam o seguinte, que antes do Senhor aparecer aos seus discípulos, ele ainda fez uma visita ao Pai. Porque tem uma passagem de João, acho capítulo 19, que quando a mulher vai tocar em Jesus, Jesus diz assim: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. E aí quando ele depois aparece para Tomé, ele diz: Tomé, toca aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Alguns, eu não estou afirmando, mas alguns estudiosos dizem que Jesus tinha ido ao Pai naquele momento se apresentar ao Pai, para mostrar a sua obra. Mas aqui isso não vem ao caso. A questão é que quando o Senhor Jesus se apresenta para os discípulos, ele faz uma coisa. Vamos ler aqui João 20. João 20, a partir do versículo 19. Olha que interessante, irmão. O Senhor disse em João 7,37 que quem tivesse sede dele bebesse, do seu interior fluiriam rios de água viva. Aí João explica: isto dizia ele com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito não havia sido dado, né? Aí em João capítulo 20, versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Lá em João 7, o Espírito não havia sido dado. Aí agora o Senhor vem para os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Mais uma vez vou lembrar pessoas que estudam, né, o Novo Testamento. Alguns dizem que é nesse momento que os discípulos recebem o Espírito Santo como essência. E no dia de Pentecostes eles o recebem como poder. Mas a questão principal, irmãos, é que agora o Espírito foi dado. E esse Espírito passou a habitar dentro daqueles que creem no Senhor. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo,
é um dos escritores do Novo Testamento que mais falam sobre essa questão de que o Espírito habita em nós e de que nós servimos e adoramos ao Senhor por intermédio do Espírito. Se nós lermos Romanos capítulo 8, Paulo vai falar, porque a mente posta no Espírito traz vida e paz, mas a mente posta na carne traz morte. Então, andar e viver no Espírito, o que é, irmãos? É nós colocarmos a nossa mente no Espírito, transferirmos os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas intenções para a esfera do Espírito. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz uma coisa muito interessante. Vou ler aqui bem rapidinho para os irmãos, para encerrar aqui o meu falar. Capítulo 3, versículo 3 de Filipenses. Paulo diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Os irmãos encontraram aí? Filipenses 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Os irmãos lembram João 4? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito. Só que lá o Espírito que Jesus está falando é com Ezinho pequeno. Aqui Paulo está falando com E grande. Então, mostra, irmãos, que nosso espírito, como em outro momento Paulo diz, o nosso espírito e o Espírito de Deus hoje se tornaram um só. Deus veio habitar dentro de nós por intermédio do seu Espírito. E hoje nós podemos colocar nossa mente no Espírito. Então isso quer dizer o quê? Que nós sempre vamos pensar as coisas do Espírito. É por isso, irmãos, que quando nós reunimos como igreja, se há entre nós vários irmãos espalhados por aí que vivem em igreja, mas cada um tem a sua mentalidade. Irmão, eu acho que viver a igreja é assim. Aí o outro, irmão, eu acho que viver a igreja é assado. Eu acho que tem que fazer isso, isso e isso na igreja. Se isso acontece, irmãos, é porque ou todos nós, ou alguns de nós, ainda não estamos colocando a nossa mente no Espírito. Porque a mente posta no Espírito, irmãos, ela traz o pensamento de Deus para dentro de nós. E Deus não cocheia entre dois pensamentos. Deus só tem um pensamento. Pois se Deus só tem um pensamento, porque existem várias interpretações do pensamento de Deus. É porque os homens não colocam a mente no Espírito. Cada um tem a sua própria mentalidade. E fatalmente, quase geralmente, esse pensamento é carnal. É pensamento da carne, é a minha preferência, aquilo que eu gosto mais. Porque eu gosto mais da reunião assim, aqui eu gosto mais de interpretar assado. Irmãos, a coisa mais importante na nossa vida de igreja, irmãos, é nós estarmos no Espírito. Os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros, como o Ezequiel está lembrando agora, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Irmãos, a chave central da vida da igreja é o Espírito. Se nós ficarmos o tempo todo, pensando em como fazer, como eu encontrei os nossos amados irmãos lá em Brasília, com esse pequeno problema. Irmão, como deve ser? Irmão, não vamos adotar coisas que nós vimos na religião. Irmãos, isso tudo ainda é a esfera da mente carnal. É pensando no certo e no errado. Percebam, irmãos, lá no Jardim do Éden, o Senhor colocou duas árvores lá, A que o Senhor queria que o homem comesse era chamada árvore da vida. E a outra era chamada árvore da morte. Era? Do bem e do mal. Não. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que não era a árvore da morte? Porque, irmãos, essas coisas da carne, quando Satanás quis enganar o homem, ele não chegou falando do homem de morte, nada disso. Falou para a mulher que foi que Satanás falou: se tu comer, tu vai passar a conhecer o bem e o mal como Deus. Isso é que atraiu a mulher. Então todas essas questões de bem e mal, como deve ser, como não deve ser, irmão, são coisas aí da esfera da mente carnal. Por isso que nós devemos voltar nossas mentes para o Espírito, Então o que é, irmão, voltar a mente para o Espírito? É pensar nas coisas lá do alto. Colossenses capítulo 1, capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo fala assim, assim como Cristo foi ressuscitado, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então nós devemos pensar nas
coisas lá do alto, pensar nas coisas do céu, pensar nas coisas do Espírito, pensar nas coisas de Deus, colocar nossa mente naquilo que a palavra nos mostra que provém do Espírito. Gálatas capítulo, só esse texto aqui, irmão, para concluir. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como eu falei anteriormente, a chave central do nosso viver de igreja é isso aqui, irmão: andar no Espírito. É perceber, irmãos, que Deus habita em nós, que Deus fala conosco no nosso interior. Fala ou não fala, irmão? Se nós dissermos que não fala, é porque nós não tivemos experiência ainda de Deus no nosso interior. Porque Deus fala, Deus nos ensina. Há uma unção interior dentro de nós. João fala isso lá na sua epístola no capítulo 2. E essa unção interior nos ensina todas as coisas. Por quê? Porque Deus, que é tal unção por meio do Espírito, fala isso dentro de nós. Porque que quando eu falo, irmãos, a gente pode, né? Se eu estou aqui falando pelo Espírito de Deus, o Espírito dos irmãos está conferindo o que eu estou falando. Se provém da carne, o seu Espírito vai dizer que provém da carne. Quando eu escuto alguma pregação, eu sei o que vem da carne, eu tenho essa capacidade de saber o que vem da carne e o que vem do Espírito, não é? Tem ou não tem? Porque o Espírito habita dentro de mim. Se nós sairmos do sistema religioso, porque lá nós víamos que tinha coisas carnais, é porque o nosso Espírito nos ensinou que eram carnais. Muito embora as pessoas abrissem a Bíblia e dissessem: não, está aqui na palavra. Mas no dentro de nós não aceitávamos. Por quê, irmãos? Porque dentro de nós habita o Deus que nos ensina todas as coisas. Então nós sabemos qual é o caminho do Espírito. Se nós sairmos do caminho da mente carnal, que se preocupa com o certo e com o errado, se preocupa se a irmã deve usar assim ou assado, se é isso, se nós sairmos desse tipo de confusão, nós vamos encontrar o caminho do Espírito. E o caminho do Espírito, irmãos, é como Paulo diz: a mente posta no Espírito é vida e paz. Se todos os filhos de Deus andarem e viverem no Espírito, na igreja de forma geral, nós vamos ter vida e paz entre nós. Amém? Jesus é o nosso Senhor.